Bom, galera, essa nova variante, então vamos lá, lembra? Se inscrever no canal Espiritismo Raiz, se inscrever no canal Cortes do Espiritismo Raiz, que é importantíssimo, e se inscrever no Instagram Sabag, SABG. Bom, essa nova variante, né, Omicron, que tá lá na África, que foi detectada, quando ela apareceu, muitas pessoas falaram assim: Eduardo, muito bem que você falou, meu Deus, que coisa impressionante, você já sabia. Mas é óbvio que isso acontecer, não precisa ser médium. Embora, assim, muitas coisas do Covid, os espíritos me falaram antes, então está registrado. Quando começou o Covid, a gente nem sabia se ia ter Covid no Brasil ou não. Os espíritos me falaram que ia ter Covid, que ia morrer mais de 100 mil pessoas, e eu falei numa live que está registrado nos meus canais. E, inclusive, nessa época eu disse que a gente ia ter que usar máscara, todo mundo falou que eu estava ficando louco, que não tinha sentido. Disse que ia demorar 5 anos, no mínimo, para sair a cura, todo mundo falou que eu estava errado. E realmente estava certo em tudo, né? Porque tiveram médiums na internet que disseram que em 3 meses tinha vacina, a gente viu que não é assim, que é complicado. E o que eu continuo sempre afirmando e falando para vocês é que não vai ser a primeira, não vai ser a primeira variante que vai vir, e nem a última. Né? A primeira não é, porque já foram várias. Então tem a alfa, beta, gama, e agora tem essa, tem algumas, né? É que assim, tem várias na verdade, mas que perigo para o mal são essas daí que os cientistas vêm acompanhando e monitorando, né? Essa última, ela tem alguns problemas naquela proteína spike, né? Algumas evoluções, digamos assim, da parte do vírus, que é ruim pra gente, que tornam ela um pouco mais preocupante, porque a vacina pode não fazer tanto efeito como faz nas outras. Então isso é um problemaço, na verdade. Mas, por outro lado, ela não parece ser tão agressiva como poderia ser caso tivesse uma modificação tão complicada. O fato é que eles ainda estão estudando, mas essa variante ela já dominou parte da região. Porque é o que acontece, né? Quando você tem uma variante que é pior do que a anterior, ela acaba passando por cima da antiga, né? Então, a primeira variante que a gente tinha do Covid era aquela lá que só acometia os mais idosos, ou que tinham algumas doenças, coisa e tal. Ela era bem mais fraca, não tinha perigo para jovens e tudo. E com o tempo a gente foi vendo a evolução, né, do vírus, por causa das suas infinitas não, né, mas muitas mutações. Porque, por exemplo, cada indivíduo aí tem 1 bilhão de vírus desse, no mínimo, né, quando está bem contaminado. Então imagina quantos quintalhões de vírus, ou quadrilhões de vírus a gente não tem por aí, se multiplicando, e a chance deles terem esse tipo de mutação não é pequena. E quando isso acontece, ela pode acontecer pro lado do ruim do vírus, que o vírus morre, isso acontece o tempo inteiro, mas de vez em quando pode acontecer para a evolução do vírus, e isso é um problemaço, é o que a gente está vendo acontecer. E o que eu já disse para vocês, que o que os espíritos me disseram, que lá por julho do ano que vem, né, nós vamos ter, agosto, alguma coisa assim, nós vamos ter uma mutação muito pior. Essa realmente vai ser bem complicada. É claro que a gente está à mercê dessas mutações, óbvio. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, tá? Mas pode muito bem ocorrer uma mutação que transforme esse vírus em um assassino bem pior do que ele já é. Claro que pode, e pode daqui a pouco sair matando um monte de gente. Óbvio que pode. A transmissão desses novos vírus, por exemplo, essa é uma das preocupações dos caras, porque a gente está conseguindo meio que se proteger com álcool em gel, né, com máscara, com não sei o que, mas se o vírus ficar mais potente, ele precisa de menos vírus para contaminar as pessoas. Então, uma leve quantidade já vai ser o suficiente, e esse é o problema, é isso que eles acham que está acontecendo nesse novo vírus. Eu não vou falar se é ou não, mas sim, ele tem uma transmissão mais fácil, na verdade, né? É o que infelizmente vai acontecendo, mas assim, ainda não é, eu acho que, um motivo para se desesperar. Na verdade já é para se desesperar faz tempo, né? O que eu aconselho para vocês, baseado no que os espíritos dizem, é o seguinte: tomem as vacinas, e quando saírem de casa, tomem as cautelas necessárias. O que eu vejo é que hoje em dia as pessoas já esqueceram tudo. As pessoas vão dar uma mão. E eu nem pego Covid. Meu mentor falou assim: Eduardo, você não vai pegar Covid. Eu nunca peguei Covid. E desde que iniciou esse processo, eu nunca me preocupei com isso.
Eu não lavo a mão normalmente como eu lavava antes, quando eu ia comer, passo álcool em gel, até que eu gosto do álcool em gel porque é higiênico, né? Mas eu fiquei um tempão sem passar. Eu não me preocupo com nada, eu ponho a mão no dinheiro, tudo. Eu não me preocupo porque o meu mentor disse para mim. Se não, eu me preocuparia muito, eu tomaria 300 cuidados, porque realmente não é algo bom, não é algo que vai te fazer bem, algo que causa sequelas. As pessoas estão com sequelas aí, algumas que ficam, por exemplo, sem sentir cheiro por meses, inclusive várias são curadas com a nossa cirurgia espiritual. Você for no YouTube, cirurgia espiritual, espiritismo raiz, ou cirurgia espiritual Eduardo Sabag, e você vai fazer a cirurgia, muitas foram curadas, né? Voltaram. Agora, por exemplo, no encontro lá, um dos encontros aí nossos, uma mãe levou uma menina de 15 anos que estava com uma enxaqueca que não passava, que é sequela do Covid. E o Covid ele afeta em várias áreas, inclusive na circulatória. Então tem gente que, por exemplo, pode ter um problema cardíaco devido ao Covid. O Covid não é um vírus da gripe, é um vírus mais circulatório do que... É um vírus circulatório, né? E ele pode criar vários problemas em várias áreas do corpo. A pessoa pode ter... Inclusive tem até estudos que estão olhando, o cara fica impotente, broxa na verdade, né? Depois de pegar Covid. Tem alguns casos assim. Então... O Covid não é uma doença qualquer, é uma doença super preocupante, não dá para fazer pouco caso dela, certo? Mas eu acho que as pessoas não devem parar de viver por causa disso. Então eu acho que elas devem sim continuar fazendo as atividades delas, mas com muita cautela, com muita disciplina. Então o que adianta você falar assim, não vai sair de casa, porque tá com Covid, não vai viajar. Aí o cara vai na padaria e dá a mão pro outro. Né? Vai no mercado, encontra outro, dá a mão para ele e não percebe. Então assim, tem que voltar aquela história de cumprimentar assim, cumprimentar com o pé, como era naquela época, né? Tem que voltar essas questões, eu acho isso, né? Mas voltando agora a falar isso é minha opinião na realidade, isso não é a verdade, minha opinião é essa, que eu acho que essa é a melhor forma. Ficar preso em casa não resolve as coisas, sempre fui contra. Eu acho que economicamente não é viável, mas sim, precisa ter as medidas, precisa ter a vacina, precisa ter a cautela, porque é uma doença que embaçada, não é nada bom e mata a mesma galera e todo mundo conhece alguém que já morreu e tudo mais. Então assim, o que eu vou falar para vocês sobre a questão espiritual que meus mentores me disseram? Que essa é mais uma mutação como aquelas todas que foram previstas lá atrás mesmo pelos espíritos. Inclusive eu fiz um vídeo logo no começo, e tem gente até hoje comentando esse vídeo, fala, o cara falou de mutação genética quando ninguém nem falava disso. Mas isso realmente foi o que meu mentor tinha me dito, mas era um pouco óbvio mesmo. E isso tende a piorar, até a gente encontrar a solução para a cura definitiva para o coronavírus, a gente vai sofrer com essas mutações. É inevitável, não tem como você impedir que o vírus mute, é até pior na verdade. Porque hoje no ambiente nós temos um monte de pessoas vacinadas, que tem parcial proteção contra o vírus, e um vírus que está fazendo de tudo para sair da pessoa que está vacinada. Então, por exemplo, a chance do vírus trabalhar para tentar não se ferrar por causa da vacina é maior. Então aquele vírus que consegue vencer dentro de uma pessoa vacinada, ele pode carregar uma mutação que pode realmente, né, ser bem pior. Então, isso vai acontecer durante anos. A gente tem mais pelo menos uns 3, 4 anos até obter uma tecnologia que cure o coronavírus de forma efetiva. Porque a vacina, ela é como se fosse assim, a gente está tentando remediar uma situação. Por exemplo, um tipo de invasão numa guerra. A gente vai lá, resolve um problema das trincheiras, aí os caras vêm pelo ar. Aí você vai lá, melhora um pouco, aí eles vêm mais forte pelo chão. É mais ou menos isso, não tem muito como você resolver um problema desse. Nós, humanos, não temos tecnologia suficiente para resolver o problema do vírus. O vírus entra e hackeia a célula. Então não importa, está o mundo inteiro hoje trabalhando nisso, pesquisando, etc. Tanto que o vírus da AIDS ele está aí até hoje. Faz quanto tempo que não existe o vírus da AIDS? Temos a cura? Não temos a cura. A gente tem tratamentos que diminuem a carga viral, coisa e tal, beleza. Mas são tratamentos alternativos, mas não a cura para AIDS. A cura para AIDS não existe. São coisas que fazem com que as pessoas vivem super bem, etc. Como se não tivessem AIDS, caso ela siga realmente o tratamento. Mas a cura para AIDS não existe, porque nós não temos curas para vírus. É por isso que todo ano as pessoas têm que tomar a vacina da gripe. É por isso que se você tem épocas que você pega um rotavírus,
porque ele está numa certa determinada região e passa para muitas pessoas. É por isso, porque os vírus se modificam. Então isso daí já é velho conhecido nosso, né? O vírus da gripe ele já estava transitando entre nós há muito tempo. E assim, embora as pessoas acham que, putz, daqui a pouco vai resolver, daqui a pouco não vai resolver. E pelo contrário, a tendência é ficar pior. E o que eu diria para vocês é, vão fazendo as coisas que vocês podem fazer e se preparando, porque mais cedo ou mais tarde, eu nem queria ficar falando isso, vai vir um coronavírus bem pior e aí o negócio vai ficar embaçado. Mas também não é o fim do mundo, é só se proteger e esperar que exista uma tecnologia que possa curar esse tipo de problema, entendeu? Ainda hoje nós somos como se fôssemos uma produção de carros, só que os mecânicos não são muito bons, entendeu? São bons, resolvem várias coisas, mas tem problema que eles não conseguem resolver, entendeu? E o vírus é um desses problemas, então assim, infelizmente nós estamos à mercê aí da natureza, que aí a gente entra na questão espiritual, né? É óbvio que não é mercê da natureza, é óbvio que existe uma programação, é claro que Jesus sabe disso, é óbvio que, como é que o Espírito sabe que isso vai acontecer? Porque já está na programação, o Espírito já sabia que o Covid ia acontecer. Por exemplo, bem antes do Covid ocorrer, meu mentor mudou várias coisas nos meus negócios, que hoje eu vejo que ele mudou porque ele sabia que o Covid ia aparecer. Entendeu? São coisas que me beneficiaram financeiramente. Claro que eu preferia que isso não ocorresse, né? Mas ocorreu. Então, assim, vamos se conscientizar, refletir que a gente tá de frente a uma doença que mata mesmo. E aí entra outra questão, que as pessoas falam, putz, mas Eduardo, se não for para morrer, eu não vou morrer, porque tudo tem a hora. Tem razão, sim. É verdade. Se não for pelo suicídio direto, porque no caso do suicídio direto é suicídio direto, né? Se for pelo suicídio indireto, você, quer dizer, no caso do suicídio indireto seria se você começa a ter hábitos que não são bons para você, e aí você acaba desencarnando, né? Isso é o suicídio indireto. Então, se você usa drogas, se você dirige bêbado, e aí você bate o carro, você cometeu um suicídio indireto. Se você tem a glicose alta e você não controla, vai comendo açúcar, isso pode ser um suicídio indireto, certo? Fora isso, ou suicídio direto ou suicídio indireto. Fora isso, você só vai morrer no momento que chegar o momento de você morrer. Chegou o momento, você morre, certo? Beleza. Então, se eu pegar coronavírus, eu não vou morrer. Claro. Só que se você for imprudente, você vai ter as consequências disso. Os bons espíritos podem fazer o quê? Deixar você dar uma fritadinha. Deixar você ser internado. Deixar você passar 2 semanas de cama. Deixar você com uma sequela por 4 meses. Você quer isso? Eu não acho uma boa. Então é melhor você se privar e não ficar vivendo como se não existisse o coronavírus. Dá pra gente fazer as coisas sem estragar tudo. É só você fazer com um pouco mais cautela, né? Mas tem como você ir no shopping, tem como você fazer as coisas hoje em dia, tem essas regrinhas e tudo mais que são chatas pra caramba. Eu, por exemplo, acho muito chato usar máscara. Mas eu entendo que é importante. Se eu puder, eu não uso máscara. Mas se eu não tivesse a proteção que os espíritos me dão, eu me preocuparia muito em usar uma boa máscara. Entendeu? Ou seja, você não vai morrer. Se não for para você morrer, não vai. Mas você vai se ferrar bastante se você for imprudente pegar a Covid. Quantas pessoas vocês não conhecem? Eu tive uma funcionária de 22 anos que quase morreu, velho. Não tô brincando. A menina ficou, tipo, 20 dias mal. E aí, na época que a gente não tinha tanta informação sobre isso, e você não sabia se você levava para o hospital ou não. E aí, eu tava viajando, e meu mentor falou assim, deixa ela lá na casa. Ela ficou lá na minha casa, né, enquanto isso. E outras pessoas cuidando dela. Meu, e a menina ficou mal. A menina não conseguia mais sair da cama, começou a ter falta de ar e tudo mais. Ela só ficou boa quando eu cheguei e curei ela. Entendeu? Que aí os espíritos usaram energia e curaram ela. E aí, a gente entende isso, que na realidade a gente tem que ter cuidado mesmo, porque se você não tiver cuidado, você pode se ferrar, né? E uma coisa importante também é assim, vocês me fazem muitas perguntas sobre isso, né? Pô, Eduardo, mas e aquelas pessoas que dizem que não estão nem aí e que pegam coronavírus e morrem? Aí tem algumas questões aí. Pode ser suicídio indireto? Bom, se o cara é burro e acha, por exemplo, tá?
que o coronavírus não mata, muitos burros acham isso. Como é que você vai culpar um cara que não tem nem discernimento para perceber isso? Então ele não tem cura, porque ele está achando que o coronavírus não mata. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem gente que deixou de tomar vacina, vamos supor. O cara deixou de tomar vacina porque ele tem medo da vacina, beleza? E aí depois ele pega o coronavírus e morre. Ele vai ser um suicídio indireto? Sim, talvez não. Porque se ele tomou uma vacina, se ele não tomou a vacina porque ele fielmente, dentro da mente dele, acreditava que a vacina poderia ser mais perigosa para ele, o que a gente sabe que é errado, tá? Mas tá cheio de doido por aí. Que ouvi fake news, o problema é fake news, né? Você não pode culpar o cara, porque na cabeça dele, ele estava se protegendo, entendeu? Quer dizer, a gente não vai culpar ninguém, nós somos só humanos, né? Mas os espíritos superiores, eles não vão culpar o cara, porque na cabeça dele ele estava fazendo o que era melhor para ele. Ele não estava fazendo ruim. Agora, se ele fez isso para proteger o político de estimação dele, aí o papo já muda, porque aí ele já está fazendo com outras intenções, entendeu? E aqueles então que viram e falam assim, ó, galera, vocês não tem que tomar vacina não, porque a vacina faz mal e tal, mas sabem o que estão dizendo isso com a plena maldade a fim de fazer com que ele tenha ganho político ou algo assim do gênero. O que vai acontecer com essas pessoas? Essa vai se ferrar. E essa vai se ferrar e não é um pouco, vai se ferrar muito, sabe por quê? Porque quando você faz com que outra pessoa cometa um ato por conta da sua escolha, a consequência é sua. Então, por exemplo, Joãozinho... Oi, já tô indo. Tô saindo já. Tô expulso. É o quê? Ih, peraí. Entrega? Ah, tá, é verdade. Tem razão, beleza, obrigado, meu. Eu comprei um remédio aqui, depois eu vou até mostrar pra vocês sobre isso. Então, assim, tô lendo aqui, muito obrigado, viu, galera? Tô lendo as respostas aqui de vocês. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então é o seguinte, de fato, quando o Joãozinho vai lá e incentiva a Mariazinha, por exemplo, a vender o seu corpo, entendeu? Vamos lá, então o Joãozinho colocou a Mariazinha na prostituição. O que acontece? Tudo que acontecer daí pra frente, tá? Com o Joãozinho, perdão, com a Mariazinha, é responsabilidade do Joãozinho, porque ele colocou ela nessa vida, entendeu? Ele fala, mas não me interessa e tal, mas ele colocou. Então, daí pra frente, ó, Joãozinho vai ganhar um monte de expiação. Agora, vamos dizer que depois de um tempo, o Joãozinho vai lá, se arrependa e tente tirar a Mariazinha de lá, e a Mariazinha continua com essas ideias, aí já não é mais responsabilidade dele, entendeu? Mas de fato nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos e das coisas que nós falamos para as pessoas. Então daí a importância de ter uma educação excepcional no sentido de dar bons exemplos e falar coisas boas para os seus filhos e também cumprir as coisas. Não é só falar, né? É falar e agir para que eles recebam de fato uma educação certa e utilizem esses valores que eles aprenderam na sua vida durante o seu dia a dia. Se você fala assim, não pode falar palavrão, você fala palavrão na frente dele, você está errando totalmente, né? Então você está dando um mau exemplo para ele. Que exemplo é esse? Que pai é esse que fala uma coisa e faz outra? Até pior, aquele pai que fala assim, conhece uma mãe aí de uma pessoa que não vou falar, que ela fala assim, você não pode agir com mentira, não sei o que. Ela cobra muita sinceridade, mas ela é mentirosa. E aí o que você está fazendo na realidade? Você está ensinando a pessoa a ser falsa e mentirosa. Então temos que tomar cuidado com os nossos atos, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Sobre o Covid a gente já falou, já falamos sobre tudo. Vamos encerrar o nosso evangelho aí, porque, né, evangelho. Nosso vídeo, porque eu tenho que sair do hotel, estamos expulsando, já são, sei lá, 1h e pouco. Muito obrigado, galerinha, valeu, até a próxima. Fica ligado aí, valeu, tchau. Muito obrigado, hein, 800 pessoas ao vivo, muito bom.